Você já se sentiu cercado por desafios que parecem insuperáveis? Momentos em que tudo ao seu redor sugere que não há saída e que o impossível está à sua frente. Ao longo da história, homens e mulheres de fé enfrentaram obstáculos imensos, situações em que tudo parecia perdido. Mas eles descobriram algo poderoso. Quando confiamos plenamente em Deus, até as maiores impossibilidades podem ser superadas. Esse é o poder da fé. Ela não apenas nos ajuda a resistir, mas nos capacita a vencer o que parece invencível. Neste vídeo, vamos mergulhar em histórias de pessoas que, mesmo em meio ao caos, à dúvida e ao medo, encontraram em Deus a força para superar o impossível. Cada ensinamento aqui é uma peça crucial para fortalecer sua fé. E preciso te dizer, o último ensinamento é o mais poderoso e transformador. Número 1. O desafio da confiança em meio ao caos. Já se viu numa situação onde tudo parecia desmoronar ao seu redor, restando apenas o medo? Aquela sensação de que o chão está sumindo sob os seus pés e que nada do que você faz resolve. O caos na vida é inevitável. Todos passamos por momentos assim. Mas a pergunta essencial é: onde está sua confiança nesses momentos? Quando o medo e a incerteza se erguem como uma tempestade, sua fé realmente se manifesta. Ou você, como tantos, cede à ansiedade, ao desespero e à dúvida. Confiar em Deus no meio do caos não surge automaticamente. É algo que precisa ser construído, especialmente nos momentos de tranquilidade. Jesus estava dormindo no barco enquanto uma tempestade rugia ao redor dos discípulos. Mateus 8, 23, 27. Desesperados, eles o acordaram como se ele não soubesse do perigo. O que Jesus fez? Acalmou a tempestade, mas antes perguntou: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? O problema ali não era o poder da tempestade, mas o tamanho da fé dos discípulos. E a sua fé? Como está? Confiar em Deus em meio ao caos não significa ignorar a realidade ao seu redor, mas reconhecer que, apesar da turbulência, há um poder maior que controla o que você não pode. É uma entrega genuína, não há uma solução imediata, mas a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle. Ele é a âncora que mantém sua vida firme, mesmo quando os ventos da incerteza ameaçam te levar para longe. Imagine sua vida como um barco. O que tem te mantido à deriva em meio às tempestades diárias? Será que você está tentando remar sozinho, na força do seu braço, acreditando que pode vencer as ondas do medo e da ansiedade por conta própria? Talvez seja o momento de soltar os remos e confiar na direção que Deus tem para você. Não é sobre evitar a tempestade, mas atravessá-la com a confiança de que o Deus que te colocou nesse barco é o mesmo que pode acalmar as águas com uma única palavra. Cada vez que o caos surge, você está sendo chamado a fazer uma escolha: confiar em Deus ou se render ao medo. A questão não é se o caos virá, mas como você reagirá quando ele bater à sua porta. Número 2. O poder de se render ao plano de Deus. Quantas vezes você já tentou controlar o que está fora do seu alcance? O ser humano tem essa necessidade quase incontrolável de prever, dominar e planejar cada detalhe da vida. Mas o que acontece quando as coisas fogem ao seu controle? É nesse momento que a fé é testada de forma real. A fé em Deus exige que aprendamos a abrir mão dessa necessidade de controle, para confiar que Ele tem um plano maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Entregar-se ao plano de Deus não é um ato de fraqueza, mas um ato de coragem e confiança. É reconhecer que, por mais que tentemos, há coisas que fogem ao nosso poder. Muitas vezes, a resistência em se render ao que Deus quer fazer em nossas vidas é o que causa o maior sofrimento. Em vez de lutar, você pode escolher confiar e descansar, sabendo que Deus sabe o que é melhor. Quando entendemos isso, a nossa perspectiva sobre os problemas muda. A fé nos leva a perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está nos conduzindo. Mesmo quando tudo parece incerto e fora do controle, Ele nos guia com um propósito. A tempestade pode parecer assustadora, mas ao se render ao plano de Deus, você encontrará paz e direção. Esses são apenas alguns dos ensinamentos poderosos que vamos explorar neste vídeo. Lembre-se de que, ao confiar plenamente em Deus e se render ao seu plano,
você encontrará uma força que vai além do que você imaginava. Quando os planos que você tão cuidadosamente construiu simplesmente desmoronam, render-se ao plano de Deus é uma das atitudes mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras que podemos tomar. Veja a história de José, um jovem cheio de sonhos, amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Vendido como escravo, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. O que poderia ser mais cruel? José tinha todos os motivos para desistir, para se amargurar. Mas, em vez disso, escolheu render-se ao plano de Deus, mesmo sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo. O que parecia ser o fim era, na verdade, o início de algo muito maior. Anos depois, ele estava governando o Egito, salvando uma nação inteira da fome, inclusive sua própria família. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem. Gênesis 50:20. Render-se ao plano de Deus não significa abandonar seus sonhos, mas entender que há um propósito maior, que está além da sua compreensão. Quando as coisas não saem como você esperava, talvez Deus esteja te conduzindo para algo que vai além do que seus olhos podem ver agora. Assim como um quebra-cabeça, você pode não ver o quadro completo, mas cada peça tem um propósito. Muitas vezes, o que parece ser um desvio é, na verdade, Deus redirecionando você para o caminho certo. Imagine que você está dirigindo por uma estrada, e de repente o GPS avisa que há um acidente à frente. O que você faz? Segue o caminho, mesmo sabendo que vai enfrentar engarrafamento e demora, ou confia no novo trajeto sugerido? Muitas vezes, seguir a rota alternativa de Deus é desconfortável porque não é o que você planejou, mas ao final você percebe que Ele te livrou de algo que poderia ser muito pior. A grande questão é: você confia em Deus o suficiente para deixá-lo guiar sua vida, mesmo quando não entende o caminho? Render-se ao plano de Deus não é um ato de fraqueza, mas de profunda sabedoria. É reconhecer que, enquanto você vê apenas uma página, Deus vê o livro inteiro. Número 3. Fé em meio às limitações humanas. Quantas vezes você se sentiu paralisado pelas suas próprias limitações? Aqueles momentos em que, por mais que você tente, suas forças simplesmente não são suficientes para superar o que está à sua frente. O que fazer quando você percebe que, sozinho, não tem o que é preciso para vencer? Em um mundo que valoriza tanto o desempenho e o sucesso pessoal, admitir fraqueza parece uma derrota. Mas na lógica de Deus, é exatamente o oposto. É na fraqueza que a fé encontra sua maior força. Paulo entendeu isso profundamente. Após passar por inúmeras adversidades, ele rogou ao Senhor que removesse um espinho na carne. Mas a resposta de Deus foi inesperada: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não era sobre o que Paulo poderia fazer, mas sobre o que Deus faria através dele, mesmo em sua limitação. Essa é uma verdade que vale para todos nós. Quanto mais reconhecemos nossas limitações, mais espaço damos para que Deus haja de maneira extraordinária. Imagine sua vida como uma corrida, onde você, às vezes, sente que está correndo contra gigantes, obstáculos que parecem muito maiores do que sua capacidade. É exatamente nesses momentos que Deus te convida a parar de lutar com suas próprias forças. Quando você se esgota, Ele começa. O que parece ser o fim das suas forças é, na verdade, o início da atuação de Deus. Não fomos criados para carregar o peso do mundo em nossos ombros. Essa é uma carga que só Ele pode suportar. E Ele nos chama a entregar nosso fardo a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Suas limitações não são o problema. O problema está em tentar enfrentá-las sozinho. Quando reconhecemos que não podemos fazer tudo por nós mesmos, experimentamos o poder de Deus de forma única. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeras histórias de pessoas que, em sua limitação, permitiram que Deus fizesse o impossível. Moisés, diante do Mar Vermelho, sem saber o que fazer, viu o mar se abrir. Gideão, com apenas 300 homens, venceu um exército imenso. Em cada uma dessas situações, a limitação humana se tornou o palco perfeito para o poder de Deus se manifestar. Lembre-se, sua fraqueza,
seu cansaço, suas dúvidas. Nada disso impede Deus de agir. Na verdade, são exatamente essas as oportunidades que Ele espera para demonstrar sua força em sua vida. Cada desafio, cada obstáculo e cada limitação podem ser usados para a glória de Deus, quando você escolhe entregar a Ele o controle. Acredite, Ele pode transformar qualquer dificuldade em uma vitória e qualquer fraqueza em força. Imagine sua vida como uma jornada onde cada passo exige vencer obstáculos internos, essas montanhas invisíveis que moram dentro de você. Antes de qualquer conquista externa, a verdadeira vitória começa quando encaramos nossos próprios medos, dúvidas e inseguranças. Deus conhece cada detalhe da sua história, cada pedra acumulada que hoje bloqueia seu caminho. Ele está pronto para trabalhar em você, mas esse processo exige que você permita que Ele entre, que você abra seu coração e confie. Quando você decide enfrentar essas montanhas internas com fé, aos poucos, percebe que elas começam a se dissolver, não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus agindo dentro de você. A transformação é gradual, quase imperceptível no início, mas a cada passo a confiança cresce, e o que antes parecia uma barreira intransponível agora começa a se desfazer. Imagine-se caminhando por essa estrada com Deus ao seu lado, vendo cada pedra, cada obstáculo ser retirado, permitindo que você avance com leveza e coragem. Número 7. O propósito por trás das provações. Muitas vezes, nas provações mais difíceis, nos perguntamos por que eu? Por que estou passando por isso? No entanto, cada desafio traz um propósito maior que, muitas vezes, só entenderemos com o tempo. Lembre-se da vida de Jó, um homem íntegro, que perdeu tudo, seus filhos, seus bens, sua saúde. Ele não compreendia por que Deus permitia tamanha dor em sua vida. Em meio à sua angústia, ele clamava, questionava, buscava respostas. Mas mesmo diante do silêncio de Deus, ele manteve sua fé, recusando-se a amaldiçoar o Criador. O que Jó não sabia era que sua fé estava sendo provada para um propósito maior, uma lição de fé e perseverança que inspiraria gerações. Ao final de sua jornada, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, em uma medida ainda maior. A história de Jó nos ensina que, por mais que não compreendamos as razões de nossos sofrimentos, eles não são em vão. Em cada luta, Deus está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, preparando-nos para algo que vai além do que conseguimos imaginar. Número 8. O poder do agradecimento em meio às lutas. A gratidão é uma arma poderosa que transforma nossa percepção, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em vez de nos focarmos no que falta, no que ainda não conquistamos, ao agradecer, começamos a enxergar o que temos, o que já foi feito em nossa vida. A Bíblia nos ensina a sermos gratos em todas as circunstâncias, mesmo nas adversas. Não significa negar a realidade das lutas, mas escolher ver a presença de Deus em cada detalhe, crendo que Ele está agindo para o nosso bem. Imagine acordar todos os dias e, em vez de olhar para os problemas, decidir agradecer pelo que você tem. A saúde que te permite lutar, as pessoas ao seu redor, as lições que aprendeu. Essa atitude de gratidão acende uma chama de esperança, de força renovada. Cada dia se torna uma oportunidade de enxergar o cuidado de Deus nas pequenas coisas, até nas lutas mais difíceis. Número 9. A esperança de um futuro melhor. A fé em Deus nos lembra de que as dificuldades não definem o fim da nossa história, mas apenas um capítulo dela. Cada batalha que você enfrenta hoje faz parte de uma preparação, um processo de fortalecimento para algo maior que Deus está planejando para a sua vida. Imagine sua vida como um livro em construção, onde cada obstáculo é uma página que, no futuro, fará sentido e te levará ao desfecho extraordinário que Deus já escreveu para você. Enquanto você segue em frente, lembre-se, Deus nunca o abandona em meio ao processo. Mesmo que hoje você não consiga ver o final, continue acreditando, pois o autor da sua vida está criando um futuro muito melhor do que você poderia imaginar. Confie, mantenha-se firme, e saiba que cada passo de fé te aproxima do propósito que Ele tem para você. Incrédulo, mas crente. Diante dessa experiência, Tomé pôde finalmente entender a realidade da ressurreição e se entregar em total convicção, exclamando: Senhor meu e Deus meu.
João 20, 27 e 28. Essa história não é sobre condenar a dúvida, mas sobre como a fé pode se fortalecer a partir dela. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações onde a dúvida é inevitável, onde a confiança em Deus parece ser ofuscada pelas incertezas da vida. O que Tomé nos ensina é que Deus não nos abandona nesses momentos de questionamento. Ao contrário, Ele está disposto a se revelar de maneiras que possam fortalecer nossa fé. Número 10. Enxergando o futuro pela lente da fé. Ter fé não é apenas crer no que já aconteceu ou no que está evidente, mas também visualizar o futuro com os olhos da confiança em Deus. Imagine olhar para a sua vida como quem enxerga um horizonte coberto por névoas, sem conseguir ver o caminho completo, mas sabendo que cada passo, mesmo que incerto, é guiado por uma mão divina. Abraão é um exemplo clássico dessa visão de fé. Ele deixou tudo para trás, sua terra, sua família, seu conforto, porque Deus lhe prometeu uma terra que ele ainda não conhecia. Ele não tinha mapas, garantias ou evidências concretas de que alcançaria o que Deus prometera, mas ainda assim seguiu, sustentado por uma fé que enxergava além do visível. Essa fé em um futuro desconhecido desafia nossa necessidade humana de controle e segurança. É como decidir trilhar uma estrada escura com a certeza de que, no momento certo, Deus acenderá a luz necessária para cada passo. Quando você olha para seu próprio futuro, confiante de que Ele está preparando um caminho, não há necessidade de temer o que está por vir, pois o mesmo Deus que guiou Abraão é quem guia cada um dos seus passos. Número 11. A fidelidade de Deus em meio ao deserto. Às vezes, a jornada da fé nos leva a atravessar desertos, momentos de solidão, dificuldade, incerteza. É nesses períodos que nos perguntamos onde está Deus, se Ele realmente ouve nossas orações, se o caminho que estamos seguindo faz sentido. Moisés e o povo de Israel vivenciaram isso durante os 40 anos no deserto. Eles tinham a promessa de uma terra abundante, mas a realidade imediata era o calor do sol, a escassez de alimentos e a desorientação. No entanto, Deus permaneceu fiel ao longo do caminho. Ele os alimentou com maná, deu água da rocha e os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Cada dia era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Ele estava presente, cuidando de cada detalhe. Às vezes, na vida, o deserto parece longo demais, a espera, infinita, e o propósito, invisível. Mas é nesse período que Deus molda o caráter, fortalece a fé e prepara o coração para receber a promessa. Número 12. O poder transformador do amor de Deus. A verdadeira força da fé se revela quando entendemos que somos amados incondicionalmente. O amor de Deus é a base de toda a nossa confiança, pois é Ele que sustenta, restaura e transforma. Pense em Pedro, que, mesmo após negar Jesus 3 vezes, foi restaurado e chamado para uma missão grandiosa. O amor de Deus não se ofende com nossas falhas. Ele nos vê além dos nossos erros, nos chama de volta e nos oferece uma nova chance de caminhar com Ele. Quando você entende o amor inabalável de Deus, é como se uma nova energia tomasse conta do seu espírito. Esse amor nos dá a certeza de que, independentemente das falhas, Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar de volta ao caminho. Imagine como sua vida pode mudar ao acreditar, de coração aberto, nesse amor incondicional, deixando que Ele guie cada decisão, cada pensamento, cada sonho. Número 13. A fé que inspira outros. Ao viver sua fé de maneira autêntica, você se torna um exemplo, uma luz para aqueles ao seu redor. A fé não é apenas algo que carregamos em segredo, é uma chama que brilha e inspira outros a seguir o mesmo caminho. Quando Paulo e Silas foram presos, eles poderiam ter sucumbido ao medo e ao desespero. Em vez disso, escolheram louvar a Deus na prisão. Esse ato de fé não só lhes trouxe libertação, mas também inspirou os outros prisioneiros e até o carcereiro, que se converteu ao ver o poder de Deus. Assim como eles, você pode ser a pessoa que leva esperança, que mostra através de suas ações que a fé em Deus é real e poderosa. O mundo precisa de exemplos de fé viva, de pessoas que, mesmo em tempos difíceis, mantêm sua confiança inabalável em Deus. Que a sua vida, assim como a deles, seja um reflexo desse amor, dessa esperança, dessa certeza de que,
Com Deus, tudo é possível. Esses exemplos nos mostram que a fé não é uma jornada solitária, mas uma caminhada de confiança onde aprendemos a ver além, a esperar pacientemente e a acreditar em um propósito maior. No tempo certo, quando tudo parecia impossível, mostrando que Ele é fiel independentemente de quanto tempo leve para que a promessa se cumpra. Essa espera ativa de Abraão nos ensina que Deus não esquece aquilo que promete. Ele não abandona os que nele confiam, mesmo quando o tempo passa sem sinais de resposta. Quantas vezes nos sentimos impacientes, desejando que Deus atenda nossas orações imediatamente? Porém, a paciência nos ensina a valorizar o processo e a preparar o coração para receber o que Deus tem para nós. Quando você aceita que a espera é uma parte essencial do plano divino, passa a ver a paciência como uma virtude transformadora. Esse período de espera é onde Deus molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos prepara para receber, de maneira madura, aquilo que Ele nos prometeu. A questão é: você está disposto a confiar no tempo de Deus, sabendo que Ele nunca chega tarde, mas sim no momento perfeito? Número 14. A importância da perseverança na jornada da fé. Em muitos momentos, a fé requer não apenas paciência, mas perseverança. A vida cristã não é uma linha reta, e frequentemente enfrentamos altos e baixos, dias bons e outros nem tanto. É durante os momentos de dificuldade, quando parece que nada está dando certo, que somos chamados a perseverar. A perseverança é a resistência na fé, é continuar firme mesmo quando as promessas parecem distantes. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que perseveraram e foram recompensadas. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e lançado na prisão. Ele poderia ter desistido, perdido a fé, abandonado os sonhos que Deus lhe havia dado. No entanto, José perseverou em sua confiança, mantendo-se fiel a Deus e aguardando o tempo certo para a promessa se cumprir. E no momento adequado, Deus o exaltou, transformando aquele que foi rejeitado e humilhado no segundo homem mais poderoso do Egito. José é um exemplo claro de que, ao perseverarmos, Deus trabalha em nosso favor, mesmo que não possamos ver o resultado imediato. Perseverar é uma escolha diária. É manter a esperança e a fé, mesmo quando tudo ao redor nos diz para desistir. Talvez você esteja em uma fase da vida em que é difícil enxergar o propósito, em que as promessas parecem mais distantes do que nunca. Lembre-se de que Deus valoriza aqueles que não desistem, que seguem firmes, pois sabe que, ao final, a vitória virá. Perseverar é um ato de confiança, é dizer para si mesmo: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é fiel. Número 15. Enxergando a promessa além das circunstâncias. Quando olhamos para as promessas de Deus, muitas vezes nossas circunstâncias parecem contradizer o que Ele prometeu. Parece que estamos longe do que Ele nos disse, e tudo ao nosso redor pode até sugerir que jamais alcançaremos aquilo que desejamos. No entanto, a fé verdadeira é enxergar além das circunstâncias atuais e focar na promessa. Hebreus 11 nos lembra que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé que nos sustenta é aquela que não depende de sinais externos, mas que se fundamenta na confiança em Deus. Davi foi ungido como rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, e teve que enfrentar anos de perseguição e desafios antes de assumir o trono. Ele passou por desertos, teve que se esconder em cavernas, foi traído e perseguido. Mas nunca perdeu a visão do que Deus havia prometido. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, a palavra de Deus era verdadeira. Para viver essa fé, precisamos aprender a não nos limitar pelo que vemos. Talvez você esteja em uma fase em que o sonho parece distante, em que as promessas parecem inalcançáveis. É aí que a fé se manifesta com mais força, pois é nesses momentos que Deus prova nosso coração e nossa determinação. Você está disposto a enxergar além do que os seus olhos veem, confiando que Deus, em seu tempo, cumprirá tudo o que prometeu? Número 16. Descansando na soberania de Deus. A última e talvez mais profunda lição de fé é aprender a descansar na soberania de Deus. Nem sempre as coisas acontecem como esperamos, nem sempre nossos planos se realizam, e muitas vezes precisamos abrir mão de nossos desejos para seguir o propósito maior que Deus tem para nós.
Quando aprendemos a descansar na soberania divina, compreendemos que Deus sabe o que é melhor, e isso traz paz ao coração. Descansar na soberania de Deus significa confiar que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos. É como uma criança que dorme tranquila, sabendo que o Pai está por perto, protegendo e cuidando de cada detalhe. Podemos ter paz no meio das tempestades, pois confiamos que, mesmo que as coisas não saiam como planejamos, Deus está orquestrando algo muito maior. Essa confiança traz um descanso profundo, pois deixamos de lado a necessidade de controlar tudo e entregamos nossas preocupações nas mãos daquele que é fiel. Assim como Jesus descansou no barco em meio à tempestade, Ele nos convida a fazer o mesmo, pois sabe que, enquanto descansamos, Ele trabalha em nosso favor. Essas lições de fé nos mostram que a vida cristã é uma jornada de confiança constante, onde somos desafiados a acreditar em Deus, a esperar pelo seu tempo, a perseverar em meio às dificuldades e a descansar em sua soberania. Ao vivermos cada uma dessas etapas, descobrimos a paz e a força que somente uma vida de fé pode nos proporcionar. Que você possa encontrar essa confiança em cada passo da sua caminhada com Deus. Ser, agir e até mesmo crer. Essa pressão constante pode nos aprisionar, nos afastando do propósito real que Deus tem para nossas vidas. Quando nossa fé está enraizada no desejo de agradar aos outros, perdemos a essência do relacionamento com Deus. E isso nos leva a uma jornada exaustiva, tentando sempre corresponder ao que as pessoas esperam. Jesus nos deu o exemplo perfeito de liberdade em relação às expectativas humanas. Ele não buscou a aprovação de ninguém, mas viveu para cumprir o propósito de Deus. Em várias ocasiões, Jesus contrariou as normas e tradições da época, pois sua missão não era agradar aos homens, mas fazer a vontade do Pai. No Evangelho de João 5,30, ele declara: "Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou." Ele nos mostra que a verdadeira liberdade está em viver para Deus e não para a opinião alheia. Quando você começa a viver essa fé que liberta das expectativas humanas, algo transformador acontece. A pressão de se encaixar em moldes e padrões desaparece. A ansiedade de ser sempre aceito dá lugar à paz que vem de saber que você está no caminho certo. Os julgamentos e críticas dos outros perdem força, pois você entende que é Deus quem guia seus passos. A fé que liberta é aquela que nos desafia a nos desprender das opiniões externas e a focar em quem realmente somos diante de Deus. Pergunte-se: em quais áreas da sua vida você ainda está tentando corresponder às expectativas dos outros? E se, ao invés disso, você buscasse a direção de Deus para essas áreas? A fé verdadeira não apenas nos aproxima de Deus, mas nos liberta para sermos exatamente quem Ele nos criou para ser. A liberdade em Cristo é um dos maiores presentes que podemos receber, pois ela nos tira do fardo de agradar ao mundo e nos coloca na leveza de viver segundo o propósito divino. E ao mesmo tempo, fortalecemos nossa fé através da união. A comunidade é um refúgio, um lugar onde encontramos apoio emocional e espiritual, um ambiente onde nossas dores são compreendidas e nossas vitórias celebradas. Quando enfrentamos as lutas da vida, não precisamos caminhar sozinhos. Na verdade, o próprio Deus nos dá uma família espiritual, um grupo de pessoas que, pela fé, nos incentivam e nos lembram das promessas de Deus. Imagine-se naquela época, vendo os amigos do paralítico encontrando uma maneira de levá-lo a Jesus, mesmo quando a multidão tornava o caminho impossível. Eles não desistiram, e o resultado foi a cura e o perdão que transformaram a vida do amigo para sempre. Assim é a verdadeira amizade em Cristo. Não importa quão difícil seja a situação, a fé compartilhada nos fortalece e nos leva mais longe do que poderíamos ir sozinhos. A fé em comunidade também é um escudo contra as dúvidas e medos que frequentemente surgem na jornada. Quando estamos fracos ou enfrentando incertezas, é o testemunho de fé dos outros que nos faz lembrar do poder e da fidelidade de Deus. Ao ouvir como Deus agiu na vida de alguém, nossa própria fé se renova, e ganhamos forças para perseverar. É na comunhão que somos inspirados, desafiados e, muitas vezes, direcionados para o propósito que Deus tem para nossas vidas. Paulo descreve o corpo de Cristo como uma unidade em que cada parte desempenha um papel único e essencial,
1 Coríntios 12:27. Essa metáfora nos mostra que, mesmo com nossas diferenças, somos interdependentes, e juntos formamos algo muito maior do que nossas forças individuais. A comunidade nos ajuda a ver que, na caminhada com Deus, não há espaço para o isolamento. Quando um cai, o outro está ali para levantar, e quando um se alegra, todos se alegram junto. Então, a próxima vez que sentir o peso dos desafios, lembre-se de que não precisa enfrentar tudo sozinho. Procure a comunidade que Deus colocou ao seu redor e permita-se ser apoiado e inspirado por ela. A jornada de fé é muito mais rica quando caminhamos lado a lado, dividindo não só as alegrias, mas também as dificuldades e, principalmente, a certeza de que Deus está presente onde dois ou mais estão reunidos em seu nome. Aprofundar seu relacionamento com Deus e a fortalecer sua fé. Se você sentiu que essas mensagens tocaram algo no seu coração, talvez seja o momento de refletir sobre como a sua vida pode ser transformada pela confiança incondicional em Deus. Ele não espera que sejamos perfeitos, mas que tenhamos um coração disposto a obedecer, mesmo quando o caminho parece incerto. A caminhada com Deus é uma jornada de altos e baixos, onde somos continuamente desafiados a colocar nossa fé em prática, a sair da nossa zona de conforto e a confiar que Ele está no controle. Cada passo de obediência, cada momento de entrega, cada decisão difícil que tomamos em fé, nos aproxima mais do propósito que Ele preparou para nós. Não é uma estrada fácil, mas é um caminho repleto de paz e certeza, pois sabemos que estamos seguindo a vontade do Criador. E lembre-se, você não está sozinho. A fé é fortalecida quando compartilhada, e há uma comunidade de pessoas que, assim como você, está buscando viver para Deus e encontrar propósito em cada desafio. Então, não deixe de fazer parte dessa jornada, de se envolver com outras pessoas que compartilham a mesma fé e de buscar o crescimento espiritual contínuo. Se você se sente inspirado a seguir em frente com uma fé mais forte. E lembre-se, não há desafio tão grande que Deus não possa te ajudar a enfrentar, nem situação que Ele não possa transformar para o bem daqueles que confiam nele. Quando você coloca sua vida em suas mãos, as impossibilidades se tornam oportunidades para testemunhar o seu poder e amor. Se você foi tocado por essa mensagem, deixe seu like. Continue acompanhando, porque ainda há muito mais a ser explorado. Que Deus abençoe sua vida, te dê forças para os dias difíceis e te lembre sempre de que, com Ele, todas as coisas são possíveis. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, que você encontre em cada passo a paz e a direção que só Ele pode dar. Fique com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até o final e por favor se inscreva em nosso canal.